Você que é estudante, ensino fundamental, do ensino médio, vários são os desafios que a gente enfrenta estudando para conseguir conteúdo, para se dedicar na sala de aula, para prestar atenção, fora todos os problemas, né, ou dificuldades que a gente vive no nosso cotidiano, além da sala, né, às vezes algum tipo de transtorno, algum tipo de situação que a gente tem em casa, com a família, com os irmãos, às vezes alguns que trabalham ajudando a família, enfim, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Já vem escrito isso na canção, na verdade? Então, para você que está nos ouvindo hoje aí no podcast, para você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, o papo hoje é reto, reto mesmo, com Luísa Saad, com 17 anos, Luísa fazendo hoje o terceiro ano do ensino médio, já inscrita no Enem, pensando no futuro, mas para chegar até aqui, ela sabe todos os percalços que ela teve que passar e que para você possa conhecer, você estudante, você pai, como que isso tudo impactou a vida dela e os estudos, Luísa vai nos falar um pouco sobre a questão da depressão, uma doença com a qual ela lida desde os 9 anos de idade. E a primeira pergunta para a Luísa é: quando você percebeu isso e quais foram os sintomas ou sinais que te levou a perceber que você tinha alguma coisa, vamos dizer, diferente? Eu comecei a perceber esses meus sintomas, esses meus sentidos, mais por volta dos meus 12 anos. Eu já havia me automutilado algumas vezes, só que na minha cabeça eu não entendia o que era aquilo. E assim como a minha mãe disse que os pais têm que conhecer os filhos para saber se tem algo errado, os filhos têm que se conhecer para saber se tem algo errado. E antes, Luísa, por exemplo, nessa questão dos 9, dos 10 anos, você percebeu alguma coisa do tipo, talvez você sentia que estava diferente na escola, não prestava atenção, ou não tinha vontade de fazer as atividades? Você tem alguma coisa nesse sentido que você possa contar um pouco para a gente? Sim, nos meus 9 anos, assim, já ali numa faixa que as minhas notas caíram muito. Eu não tinha desempenho na sala, os meus pais eram chamados diversas vezes pela minha falta de atenção ou pela minha atenção dispersa, como se eu não estivesse ali naquele momento. E eu também percebi que eu estava dormindo por períodos muito longos, às vezes falta de apetite ou às vezes eu comia demais. Eu não tinha uma estabilidade que antes era comum na minha vida. E como uma criança de 9 anos, eu não conseguia entender aquilo. Para mim, eu não conseguia fazer as coisas da escola por preguiça, mas era como se eu não soubesse o que fazer. E quando você tinha uma noção, porque você mesmo disse, né, 9 anos, criança, quer dizer, você não tinha uma noção do que estava acontecendo com você. Você chegava a compartilhar isso com seus pais. Como que nessa época, ainda ali antes dos 10, 11, como é que você lidava com essa questão? Eu lidava de uma maneira bem escondida. Eu não queria falar sobre, porque quanto mais eu pensava sobre, eu achava que ia piorar se eu falasse. E muitas vezes eu me vi presa num conceito que eu dizia, isso vai passar. Ou muitas vezes, quando eu queixava alguma coisa, falavam que eram hormônios, que seriam normais na época da pré-adolescência. Só que foi quando eu comecei a perceber que não estava tão normal. Sempre tinha alguma justificativa, né? Quer seja do ponto de vista médico ou de alguém que aquilo estava normal. Se não tivesse essa justificativa, eu e, obviamente, as pessoas ao meu redor
criávamos essa justificativa, como se fosse algo para meio que não ser tratado, mas esperar. E como funcionava? Porque assim, a gente sabe que, né, você disse que tinha dificuldade do desempenho, caiu seu conteúdo, as notas, e em relação a relacionamentos, Luísa, você com amigas, amigos, você tinha amigos, amigas, né, melhores amigos, eles comentavam alguma coisa com você, ou reclamavam de você, alguma coisa assim, como é que era esse processo ainda ali antes dos 11? Antes dos 11, eu tinha um grupo de amigos e até ali os meus 8 anos, eu sempre fui uma criança muito sociável. Eu chegava na padaria, eu queria conversar com todo mundo, e eu estava sempre em comunicação com os professores, coordenadores, auxiliares. Só que foi ali mais ou menos no meu quarto, quinto ano, com os meus 9 anos, eu parei de ter vontade de me comunicar com as pessoas desse jeito. O meu grupo de amigos, que se perdura até hoje, eles, na época, também queixaram algumas das minhas atitudes, parecia que estava estranho, e foi como se isso meio que me fez me sentir ainda mal, ainda pior. Quer dizer, as comunicações deles sobre o que você era ou estava acontecendo, na verdade, em vez de ajudar, acabaram te deixando mais complicado com o que você já estava, né? Sim. E para a gente passar um pouco para a parte adiante, mas só para fechar essa questão, você falou da questão da automutilação. Você consegue explicar o que te levava a fazer isso e exatamente o que era o que você fazia com você? No, ali por volta dos meus 9 anos, que foi quando eu comecei, eu tinha visto na internet algumas circulações do jogo da Baleia Azul, que foi um jogo que movimentou o mundo. E já existem estudos que dizem sobre a influência de falar sobre suicídio de uma maneira incorreta pode levar as pessoas a cometerem suicídio, como um efeito alavanca. Então, quando eu vi, eu comecei a querer saber mais. Hoje em dia eu entendo que não foi como se fosse uma curiosidade, foi como se talvez isso me ajudasse, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu entrei ali naquele grupo, eu entrei num grupo de Facebook, e eu entrei e eu vi todas aquelas pessoas relatando e fotos, e aquilo foi lentamente entrando na minha mente. Eu devo ter ficado 2 meses no grupo até que eu abrisse cortes no meu braço. A escola percebeu, chamou os meus pais e a minha mãe me fez prometer que eu não faria de novo. E como é que foi isso? Você prometeu e cumpriu? Esses cortes eram com tesoura, era com faca, com gilete? Era com uma lâmina do apontador. O apontador você tira, e eu sempre fazia isso. Uhum. E no início eram cortes finíssimos. Então a minha mãe achou que era como se fosse uma tentativa de chamar a atenção, que é sempre a primeira coisa que se vem na cabeça de alguém. E, querendo ou não, é uma tentativa, mas de chamar a atenção para alguém ajudar aquela pessoa. Então, eu prometi, mas no ano seguinte, no final do ano seguinte, eu me cortei de novo, da mesma maneira. Isso fez a minha mãe se preocupar ainda mais. E isso você não contava para ninguém, você não dividia essas situações, não dividia essa situação com ninguém, era sozinha. Você escondia, usava roupa comprida? Da primeira vez, eu não escondi. Eu não escondi. Eu mostrei para alguns amigos meus, e meio que eu percebi que eu não estava muito confortável, porque quanto mais eu falava sobre, as pessoas vinham e perguntavam.
Porque aos 9 anos você tem essa curiosidade. Então, isso começou a me incomodar. E foi quando eu me senti ainda pior por conta disso. Você chegou a procurar algum tipo de ajuda, Luísa, na escola, em relação, enfim, ao supervisor pedagógico, algum professor, alguém que se tivesse um pouco mais de liberdade, talvez, né? Ou um relacionamento, alguma coisa, contando e, de repente, tentando se abrir no sentido de reverter ou melhorar isso? A escola tentou aproximações comigo, a escola se posicionou, foi até mim e ofereceu ajuda. Ela também era muito amiga da minha família, então ela ofereceu ajuda, falou que qualquer coisa ela estaria lá, disse que eu também deveria procurar ajudas de psicólogas. A escola contava com psicólogas dentro do ambiente escolar. Eu fui levada para uma delas, que eu não tive um encaixe muito bom. E querendo ou não, esses profissionais dentro do ambiente escolar não podem realizar um trabalho completo, como tem que ser feito. O que eles podem fazer é encaminhar o jovem, a criança, para algum profissional fora do ambiente escolar. E os pedidos chegaram até a minha mãe, que contratou uma psicóloga que também era muito amiga dela, e ela contratou já com o pé atrás, pois era a segunda vez que eu já teria me automutilado. Isso a deixou meio... Ela não me reconhecia. Quando que foi feito o seu diagnóstico, né, do que você tinha, e o que foi feito a partir disso? Os indícios do meu diagnóstico dentro da terapia começaram muito cedo. A psicóloga, ela fez o trabalho comigo e ela ia fazendo e ela foi entendendo coisas que eu também não entendia. Foi quando, após 1 ano e meio quase, eu já tinha uns 12, 13 anos, ela chamou a minha mãe e disse que ela, por ser amiga da minha mãe, não poderia continuar o trabalho, mas que teria outras indicações e que também achava que eu deveria ir ao psiquiatra. Aí vocês foram ao psiquiatra, teve um trabalho com ele, isso foi em que faixa etária que você já estava? Isso foi ali nos meus 13, quase 14 anos, mas a minha mãe, ela não queria de primeira, porque ela sentia, e eu também sentia, eu também não queria, como se a gente fosse assumir algo que não parecia da nossa família, como se fosse algo anormal. Então, eu principalmente, eu não queria ir. A minha mãe chegou a oferecer, ela perguntou uma vez, e eu falei não. Então, ela não insistiu. Aí demorou mais ou menos 1 ano até que eu fosse numa psiquiatra, que foi recomendação do Dr. Wanderson, amigo da minha mãe. Ele que arcou com tudo e falou: você vai levar essa menina. E eu fui levada e ocorreu, logo na primeira consulta, o diagnóstico. E como é que você se sentiu? Você achou assim, que foi bom? Você teve uma resistência no início, mas foi, e posteriormente você achou que foi bom? Como é que foi lidar com isso? Porque você estava vivendo, de fato, os hormônios, que não tinham nada a ver com a situação, mas você estava na adolescência mesmo, né? Tinha essa situação com a mãe, com a escola, com os amigos. Como é que foi lidar com isso? Foi assim que eu lembro, e a minha mãe também sente isso, a gente já comentou muito sobre isso, que a gente saiu do consultório as duas aliviadas. Foi como se tivesse exatamente acertado no ponto e agora a gente tinha que trabalhar naquilo para melhorar.
Aí, provavelmente, ela te indicou, ela então deve ter passado algum tipo de medicação e também que você continuasse, se você estava fazendo, ou começasse uma terapia, para as duas coisas caminharem juntas, foi isso? Na primeira consulta, a minha mãe, ela não quis a medicação, foi algo meio que ela falou, não vai aceitar remédio para minha filha. Mas já na segunda consulta, a médica, a doutora, ela explicou todo o processo que deveria ser realizado e como deveria ser realizado, e que ela fez um trabalho ali mesmo com a minha mãe e comigo para que fosse aceita a medicação no meu tratamento, porque foi visto como algo necessário. Inclusive, a minha mãe hoje em dia usa como argumento: você tem um filho com febre, você tem que dar o remédio. Não é diferente com uma depressão. Como que você vê hoje, né, já com esse tempo que você já está em tratamento, né, tanto medicação quanto acompanhamento dos profissionais, né, dessa área, como que você vê hoje, assim, está sendo importante? Se está sendo importante, por quê? O que que mudou na sua vida, né? Como que está hoje a Luísa? Hoje em dia, eu melhorei bastante. Eu tive um processo muito extenso, que eu passei por muitas coisas, e hoje em dia, eu tenho uma certa garra que eu não tive. Não que eu não tive, mas um sentimento que de melhora, porque a depressão não tem cura. Eu, a minha família, as pessoas ao meu redor, nós sabemos a depressão não tem cura, mas tem tratamento. E é isso que tem que ser feito para continuar salvando vidas. É necessário ter esse tratamento que às vezes pode ser contínuo, às vezes pode até ter uma alteração nas medicações para menos, ou às vezes nem a necessidade de uma medicação, mas um tratamento psicológico e em conjunto com o psiquiátrico. Para que os dois possam se acompanhar e ir definindo o que é melhor no caso para você. Olhando para trás, Luísa, você avalia alguma coisa que de repente poderia ter sido melhor? Talvez se vocês tivessem feito isso ou aquilo, ou se tivessem lidado melhor com X ou Y em relação ao que aconteceu, você poderia estar avançando mais, já está, né, mais, enfim, melhor nessa situação? Sim, claro. Algo que eu deixo bem evidente hoje é que eu tenho cicatrizes pelo corpo do processo que eu passei, e muitas vezes eu olhei para elas e eu me arrependia, mas muitas outras elas me incentivavam a continuar tentando uma melhora. E eu acho que foi um processo que eu fui entendendo o modo, o caminho que eu tracei, e eu entendi que se o meu tratamento tivesse começado quando os meus comportamentos mudaram, mesmo que um tratamento apenas psicológico, ali por volta dos meus 9 anos, assim que eu tive uma queda escolar, uma queda nas minhas notas, então eu acho que foi a teve uma certa falta de, de pontualidade nesse tratamento evidente. Então, eu acho que se o tratamento tivesse ocorrido ali por volta dos meus 8, 9 anos, que foi quando eu tive a queda nas notas, talvez eu tivesse tido uma melhora antes que as coisas piorassem. E em relação à questão da convivência com os colegas, é muito comum, né? Eu já fui estudante, né? Você ainda está estudante,
em relação ao ensino fundamental e talvez, principalmente, acredito eu, no médio, essa questão do bullying. Você sofreu bullying? Como é que foi esse processo dos 9 ali, né, até os 13, 14? Eu tive, ali nos meus 9, 10 anos, até os meus 12, eu tinha um grupo de amigos muito grande. Então, as pessoas meio que, cada um tinha o seu grupinho e ninguém mexia com ninguém. Apesar de muitas vezes eu ter me sentido intimidada quando as pessoas me perguntavam sobre os cortes, sobre as minhas notas, isso me deixava muito constrangida. E algo que hoje em dia eu tive um intervalo que teve 2 anos de pandemia, dos quais eu tive que ficar dentro de casa, todo mundo ficou em quarentena, e eu presenciei meio que um intervalo dos meus 13 até os meus 15 anos ali, sem um contato social. Inclusive, eu acho que isso afetou as pessoas da minha idade hoje, como todas as pessoas foram afetadas pelo desenvolvimento. Então, hoje em dia, eu consigo lidar melhor com as minhas relações sexuais, tanto é que o meu grupo de amigos hoje, muitos dos meus amigos hoje são aqueles que estiveram lá comigo nos meus 9 até os meus 13 anos ali. Tem dicas da Luísa, por exemplo, para as escolas, para o professor? Vamos falar primeiro de ambiente escolar, assim, escola e professor. Como ficar atento, porque a questão do bullying não é de hoje, infelizmente, né? Você sofreu por algumas situações, outros colegas seus você deve ter visto também por outras questões físicas ou, né, outros motivos. Quais são as dicas da Luísa para os professores lidarem com isso e para a escola ficar atenta e poder fazer alguma coisa em relação a esse processo? Eu acho que a escola deve ter uma proximidade com o aluno, uma disponibilidade ali de ouvir o aluno. Já ocorre em algumas escolas, mas não é em todas, que eu acho que deveria ser em todas a escola ter esse perfil de você tem um problema, você pode vir até mim. Então, os alunos, muitas vezes, que são intimidados, assim como eu era intimidada, nós não nos sentimos tão confortáveis, assim como os outros alunos não se sentem tão confortáveis em ir para uma coordenadora ou para um auxiliar pedagógico que não demonstre esse afeto e essa preocupação constante. Os professores, eu acho que também devem ter um carinho pelos alunos, e carinho no sentido de deixa eu entender o que está acontecendo. Agora, o que seria, para ter essa proximidade, né, para ter esse canal aberto, o que essas pessoas deveriam fazer para que vocês sintam ou percebam isso? Eu acho que deveria haver até mesmo alguns projetos de proximidade, como pessoas que normalmente, às vezes, têm como coordenadores, que normalmente são meio que taxados pelos alunos como os vilões, e então deveria ter essa proximidade para que eles fossem e falassem, tipo, não é assim, ou até mesmo dinâmicas diferentes, como um jogo envolvendo alunos e professores e os auxiliares. E seriam as dicas ou os alertas que você, Luísa, faria para os pais? Pais que podem ter
filhos em situações semelhantes à sua, ou iguais, enfim, que não sabem, não imaginam, ou com medo de preconceito e outras questões, nem querem cogitar certas situações. Quais seriam os seus alertas, as suas dicas, o que você deixaria de registro para eles? Eu gostaria de, obviamente, registrar uma coisa que os pais precisam conhecer os filhos para saber se tem algo errado com os filhos. É necessário ter conversas com os filhos e filhos não são seus amigos. Você é pai e mãe e vocês têm o carinho e a proximidade, mas não deve se tornar uma amizade, porque pai e mãe cuida e não é responsabilidade do amigo cuidar. Então, pai, mãe responsáveis deveriam ter uma cautela e até mesmo abrir um pouco a mente quando o filho disser eu não estou bem. Mudar algumas perguntas no cotidiano, como foi a aula, às vezes perguntar como você está hoje, ter uma proximidade maior desde o início. Desde lá dos 7 anos, percebeu que tem algo estranho, leva num psicólogo e procura saber mais. E às vezes nem pode ser um transtorno de um transtorno mental ou alguma dissociação social. Então, é necessário que os pais e, e responsáveis em geral promovam essa educação, assim, essa proximidade, essa atenção, esse carinho e o cuidado. Porque assim como você levaria o seu filho no médico por conta de uma catapora, você também tem que levar o seu filho no médico por conta de uma depressão. E é importante entender que isso não é nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de prejuízo, né? Nenhum tipo de, eu vou me sentir menos ou mais por isso ou por aquilo. Por quê? Porque, como você disse, é uma febre que você está tratando, é uma doença como qualquer outra que precisa ser tratada, né? Caso contrário, o preconceito pode levar a uma situação sem volta, né? Ou a uma situação que não tem mais como corrigir, né? E os pais não devem se intimidar e não perguntar, ou né, tá mais próximo do filho, ou tentar entender o que está acontecendo com o filho, por medo do que o filho vai ali reclamar, se sentir invadido, mas é como você disse, o pai cuida, a mãe cuida. Então é preciso que eles cuidem de fato, às vezes até, entre aspas, obrigando a ir num profissional, mas no sentido de melhorar. Né? Hoje você, né, com o que você já evoluiu, já se sente com certeza muito melhor, você percebe que olhando para trás, isso já poderia ter sido feito até antes, né? Porque são coisas, e tem coisas que você com 9, 10 anos, você não tem condição de entender ou decidir. Né? Os pais têm que assumir, por isso eles são pais, para entender, assumir e fazer por você. Né? Como você disse, né? Os seus colegas da escola eram seus amigos, né? Podiam te entender, te dar apoio, te dar uma força, te dar carinho, mas os seus pais é que estavam, né, te conduzindo ali pelo caminho. Mas essas questões são fundamentais, né? Hoje, enquanto estudante, né, com esse processo todo, você diria que você está tranquila, conseguindo desenvolver, não pensando em notas, mas pensando em conhecimento, está conseguindo crescer, amadurecer? Qual a sua avaliação já com esse, né, caminho andado aí? Hoje, atualmente, nesse ano, eu tive um avanço. Eu percebi que não nas questões de notas, mas eu comecei a perceber nos meus comportamentos em sala, no meu modo de buscar o conhecimento e até mesmo nos meus comportamentos sociais. Eu tive uma melhora muito evidente. E que às vezes foi como se eu tivesse voltado um pouco para aquela criança conversadeira que eu era.
Então, eu acho que é algo que tem me feito muito bem, principalmente algo que me ver bem me faz melhor ainda. É muito importante, Luísa, te agradecer, dizer para você assim, muito obrigado por se disponibilizar, por essa disposição de se abrir, né, de se mostrar. Não é simples, é desafiador, né? Muitas vezes a gente fica ali com o coraçãozinho imaginando o julgamento, né? Aquela questão que todos nós temos de ser julgados, mas você, independente de tudo isso, você se preocupou muito mais em levar a história, continuar levando, né, fazendo palestras, de estimular a sua mãe a fazer palestras, de estimular a sua mãe, né, com o livro que ela está escrevendo, o guia para os pais que ela está fazendo. Né, é importante você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, a gente vai depois colocar no Insta direitinho, quando a Nalu Saad, a mãe da Luísa, for lançar o livro, ela está fazendo um guia para os pais sobre o assunto, ela está fazendo um livro de uma história infantil, né, envolvendo esse assunto para que os pais entendam, né, percebam como que isso é sério, é importante, deve se valorizar aí o quanto antes um diagnóstico precoce para procurar ajuda de quem for necessário. Né? A gente teve conversando, eu vou deixar na legenda do vídeo aqui da Luísa o link para a entrevista com a mãe dela, e no da mãe dela também o link para a entrevista com a Luísa, para vocês que vocês entendam. E a Nalu falou uma coisa muito importante: não precisa ser uma jornada solitária. Vamos nos desvestir, né? Vamos nos livrar de preconceitos, porque não existe preconceito onde existe ser humano, porque a gente precisa cuidar um do outro. Né? A própria Luísa falou da importância do cuidado e o quanto o apoio familiar é importante, não é, não, Luísa? Sim, com toda certeza. Né? Se a gente não tem um pai, uma mãe próximo da gente, né? Você tem a questão dos seus pais que são separados, né? Mas você conta com o apoio dos dois, não é isso? Da companhia, quer dizer, do carinho, da atenção, eles estão sempre juntos com você. Como é que é isso? Chega da. Tá bom, gente, chega. O amor dos meus pais é algo que me motivou e me motiva até hoje. O amor dos meus irmãos, o cuidado da minha família, algo que eu nunca esperava ver, algo que a pessoa que eu mais tinha medo de descobrir sobre aquilo, que por muito tempo a gente escondeu dela, foi a minha avó. Ela já é uma senhora de 85 anos, mas ela falou: que bom que você está tratando. Ela se importa comigo, ela quer me ver bem e ela sabe que vai me fazer bem. Esse é o importante. Vamos fechar com um alerta também para as famílias, para os pais: não é preguiça. Né? Quais são os cuidados, ou o que, que eles não devem falar? Luísa, o que, que o filho não deve ouvir? O filho, algo que foi muito difícil para mim escutar é: isso é mimimi, isso é uma fase, isso vai passar. E são os hormônios, foi algo que eu demorei para trabalhar dentro de mim. São frases que às vezes a gente fala para tentar esconder aquilo, mas antes de falar, é importante reavaliar a situação como um todo, porque às vezes são os hormônios mesmo. A adolescência é uma fase de muitos hormônios, mas é necessário sempre ter essa avaliação próxima do seu filho, porque se ele diz que não está bem, é importante você entender o motivo que ele não está bem. A única coisa que eu queria acrescentar é que o mundo hoje ele está passando por mudanças. Isso é evidente em diversas maneiras. E se aproveitar dessas mudanças para implantar novas ideias, para traduzir tabus que antes destruíram ou até acabaram com algumas vidas, é necessário que as pessoas também estejam de mente aberta, com o coração aberto também, porque são pessoas. E a empatia, acima de tudo,
é o mais necessário para um tratamento de qualquer doença psicológica ou de qualquer outra doença, seja física ou não. Os sinais podem começar pequenos, às vezes até imperceptíveis, que nem mesmo uma criança de 9 anos, 7, 8, vai dar conta de entender o que está acontecendo com ela. É importante que pais e adultos percebam que a criança vem amadurecendo, ela vem crescendo, e muitas vezes o que acontece na vida dela pode parecer para ela normal. Então ela não vai reclamar, ela não vai se queixar. Cabe a quem está próximo, acompanhando, quer sejam os pais, quer sejam professores, a escola tem um papel fundamental durante o ensino fundamental, durante o ensino médio. O aluno passa muito tempo dentro da escola. Não é transferir a responsabilidade para a escola, mas a escola pode perceber questões diferentes, questões de relacionamento, coisas que vão acontecendo. Às vezes a pessoa se tranca no banheiro, chora, sofre, né? A pessoa se afasta dos colegas, começa a ficar isolada. Isso é uma coisa que a escola pode perceber, o professor pode perceber, às vezes os pais nem tanto, mas com os pequenos sinais, a importância do cuidado, citada pela Luísa durante a entrevista, leve seu filho a um psicólogo, leve o seu filho a um profissional que vai ajudar você e principalmente a criança, o seu filho, a entender o que está acontecendo. Tudo fica muito mais simples quando a gente sabe o que está passando conosco, qual é o problema, se tem um problema, se tem uma doença, como a depressão que nós discutimos aqui, né, infanto-juvenil, se tem algum tipo de transtorno. Todos nós vivemos situações como ansiedade, angústia, ansiedade, depressão, problemas que estão muito comuns nos países de uma forma geral, principalmente pós-pandemia, né? Mas os adolescentes também vivem algumas questões e que são muito decorrentes da internet, do avanço das redes sociais, do mundo perfeito, né, que você vê no Instagram, no Facebook, e que não necessariamente é tão perfeito assim para todos. Então, vamos nos questionar, perceber quando tem um problema na escola. Aqui a gente está falando, né, para o canal Monte Educação, e tem muito esse vínculo, né, dessas pessoas que estão crescendo dentro da escola. Caiu nota, está tendo alguma dificuldade, vamos nos ajudar e vamos torcer e agradecer por pessoas como a Luísa Saad, a sua mãe, Nalu Saad, que estão muito disponíveis, muito abertas, né, colocando para as pessoas, de uma forma geral, o que é esse problema. Porque a verdade é que quem só passa por ele é que sabe. Mas você, né, não perca seus filhos, não perca as pessoas queridas por falta de conhecimento ou por preconceito e ignorância, né? Tenha conhecimento, procura ajuda, vai ter o contato aí da Luísa lá no final da legenda, tem o contato também da mãe dela, elas estão disponíveis para conversar, para fazer palestras, para ir até vocês conversar com grupinhos de famílias, com próprios grupos de adolescentes, enfim, na igreja, em quaisquer lugares, né, elas não vão se omitir em poder ajudar. E isso é a coisa melhor que a gente pode fazer. Eu caí, sim, mas levantei e também posso te ajudar a não cair.